Vencendo o deserto pelo poder da adoração. Esse é o nosso tema de hoje, no nosso devocional. E eu quero ler com você Salmo de número 63, vamos para as palavras de Davi, onde ele diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustenta. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. O contexto dessa passagem de Davi aqui no Salmo de número 63 está em 2 Samuel, no capítulo 15, versículos 23 ao 26, você pode conferir aí. O primeiro ponto que nós temos aqui no Salmo 63 é que Davi está num contexto onde a época já não era mais favorável. Por quê? Porque Davi já não era mais jovem. E a grande questão é que isso nos ensina que muitos de nós nos apaixonamos no início do nosso ministério, no início daquilo que consideramos o nosso propósito, mas no decorrer dos dias vamos esmorecendo, vamos desanimando. O segundo ponto que nós aprendemos e extraímos aqui do Salmo 63 é que a situação de Davi também era desfavorável, por conta de toda a traição e toda a perseguição da qual o mesmo estava passando. Sabe quando gasta a sua vida como um homem segundo o coração de Deus, mas tem que passar por uma situação de traição? Quando isso acontece, você vê o reino desmoronando. Já não era mais aquele momento do início quando as coisas estavam começando a acontecer. Milagres, a igreja crescendo, Deus confirmando, a sua vida prosperando. Aqui já é um momento de sofrer uma rasteira. Quando um enviado do nosso adversário quer destruir tudo aquilo que você lutou para conquistar. O terceiro ponto que nós temos aqui nesse contexto do Salmo 63 é que o ambiente era desfavorável. Por quê? Porque era um deserto. Falamos tanto sobre um ambiente propício para adoração. Aliás, nós cantamos sobre isso. Charles Spurgeon traz uma frase muito interessante, ele diz que Davi não parou de cantar porque estava no deserto, nem se abandonou a uma ociosidade relaxada, repetindo aqui salmos feitos para outras ocasiões. Ao contrário, ele fez o seu culto adequado às suas circunstâncias e apresentou ao seu Deus um hino do deserto, quando o mesmo estava no deserto. E o que nós aprendemos com Davi é que Davi não permite que o deserto entre em seu coração. Não havia deserto em seu coração, embora houvesse deserto à sua volta. Por exemplo, Lúcifer estava no paraíso e se recusou a adorar a Deus. Adão estava no ambiente do jardim do Éden e se entregou ao engano. Judas estava em um ambiente de milagres colado em Jesus e mesmo assim ele traz Jesus. Já Daniel, em um ambiente de leões, ele adorou ao Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego também, na fornalha, adoraram ao Senhor. Paulo e Silas numa prisão, mesmo estando numa prisão, eles adoraram ao Senhor. E Davi, no ambiente de deserto, também adorou ao Senhor. O que isso nos ensina? É que não é o ambiente que define a sua ação. A sua ação gera naquele ambiente uma transformação. Davi estava no deserto, mas o deserto não estava no seu coração. A postura de Davi ao ser levado ao deserto é uma postura de adoração. Davi sabia que existia uma arma poderosa em Deus para transformar toda e qualquer situação, inclusive aquela em que ele estava passando. E o nome dessa arma se chama adoração. O que eu aprendo é que eu e você devemos transformar o nosso deserto pelo poder da adoração. Quando nós realmente adoramos no deserto, como Jó fez, por exemplo, as nossas lutas, elas se transformam em vitórias. Então,
não é ausência de luta, mas é luta triunfante da qual você passa a experimentar nesse deserto. Então vamos lá, o que nós aprendemos aqui no Salmo 63? Para vencermos o deserto pelo poder da adoração, primeiro, o busque com intensidade. O Salmo 63, verso 1 que nós lemos diz: ó Deus, tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser, ele anseia por ti. Numa terra seca, exausta e sem água. E vamos lá, o que é esse anseia? Anseia é a ambição de ansiar, de desejar com muita insistência. Desejo intenso por alguma coisa ou por alguém. Vamos lá, segunda lição que eu tiro aqui. Para vencermos o deserto pelo poder da adoração, precisamos valorizar e desfrutar do amor de Deus. O verso 3 do Salmo 63 diz que o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. O que isso nos ensina? É que no meio do deserto eu e você devemos estabelecer prioridades. O próprio deserto te mostrará o que é importante para você naquele momento. Quando você começa a adorar, mesmo quando o emprego ainda não chegou, você continua adorando mesmo quando o filho ainda continua doente, ou a resposta ainda não chegou, lembrando que a resposta também pode ser um não. E nesse processo você começa a enxergar o que é mais importante. Terceira lição que eu tiro aqui é vencer a escassez e viver uma vida de satisfação. O verso 5 do Salmo 63 diz que a minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. A escassez estava no deserto de Davi, mas o seu coração não estava na escassez. Isso quer dizer que quando nós começamos a adorar, a corrermos em direção a Deus, ao seu propósito sobre as nossas vidas, a escassez ela começa a fugir da nossa vida. Então não existe tempo aqui para perdermos no que se refere a ressentimento, quando eu sei o que é e o que significa o amor dele em minha vida e através da minha vida. E quando você começa a adorar, a minha alma e a sua alma, ou quando nós começamos a adorar, somos invadidos pela satisfação. Quarto ponto da lição que eu tiro é desfrutar de alegria e intimidade. O verso 7 do Salmo 63 diz: porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. E o verso 8 diz que a minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustenta ou me sustém. O deserto é uma oportunidade para encontrarmos um lugar secreto, porque essa palavra sustém, por exemplo, quando nós buscamos no original, isso significa ceder poder, ou seja, uma presença tão poderosa de liberação de poder de Deus sobre nós, que isso nos transforma, nos eleva, nos aprofunda, nos cuida, nos faz nos sentirmos protegidos, providos. Um destino está sendo gerado da parte de Deus em nós e através de nós. Por isso a intimidade ela pode ser mais profunda em um lugar deserto. E o convite é eu e você encontrarmos hoje esse lugar debaixo das asas de Deus. O seu deserto, o meu deserto vai saltar de alegria neste dia. Salmos 91, versos 1 e 2 diz que aquele que habita no esconderijo, no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E o verso 4 diz: ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. Vamos concluir? Nunca pare de adorar. Em meio a um deserto, encontre um secreto. Em meio à sequidão dos dias, deixe o Senhor inundar a sua alma. Se você se encontra em um deserto, enfrentando grandes dificuldades, sem esperança alguma, eu quero dizer que hoje você pode dar o primeiro passo para vencer o deserto. E isso é através do poder da adoração que vai te gerar uma ação. Portanto, que essa ação seja você abrir o seu coração para Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Que Deus abençoe a sua vida. Gente, se você assistiu até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei, compartilhar para o maior número de pessoas que você deseja abençoar através desse devocional. Que Deus te abençoe.